Eu vou terminar depois de entender esse texto, mas nem que eu tenha que ler. Porque algumas leituras, elas são mais fáceis. É o que a gente chama de uma leitura de revista. A ideia da leitura de revista é informar e também entreter, ser um pouco mais leve. Então, alguns livros de textos, eles vão pedir que a gente leia uma vez, duas vezes, três vezes, e dependendo da literatura, a gente vai ter que ler uma outra coisa do que a pessoa acabou entendendo, um outro autor entendeu sobre aquela literatura. Porque às vezes são textos muito difíceis. Não é que a gente é burro, não vamos por esse caminho. Ah, não, eu sou burro, eu não entendo mesmo. Não, não é na primeira leitura que algumas coisas que são um pouco, a gente poderia chamar de leitura mais pesada, que a gente vai conseguir. Talvez a gente tenha que ler alguém que teve um entendimento um pouco maior daquilo, algum ator que interpreta aquilo. Porque às vezes, Cátia, tem leitura que é uma determinada época. Palavras que naquela época, em 1800, tinham sentido e agora não. Agora que você acabou de ler essa, por exemplo, quem não fez... Quem não sabe um pouquinho de história... não sabe um pouco de história, não não vai saber quem é verdade. Quem foi Alexandre o Grande, quem foi algum... E eu confesso para você que nem todos esses você conhece. Eu conheço. Não, acredito. Inclusive, falou de um dos nossos heróis aqui, vamos chamar assim, que falava sobre os gauleses, tal, mas aí eu pensei... acho que foi na época do Gengis Khan, né? Então, tem que ser... os gauleses. Os gauleses eram o quê? Eram ingleses, né? Ingleses, né? Quer dizer, então, você vê como é que são as palavras? Então. Que agora a gente nunca ouviu falar, né? Então é isso. Então aí eu posso o quê? Aí eu vou, talvez, algumas palavras, eu vou ter que dar um Google, né? Eu vou ter que ir numa IA, numa inteligência a IA já traz tudo artificial, para poder entender um pouco mais o quê? O contexto. E às vezes fala assim, porque tinha um local onde era guardado, né? Os escravos e tal, mas que local que era esse? Né? Aí eu vou lá na inteligência artificial ou dou um Google e entendo um pouco mais que tipo de guardado, que alguns escravos eram guardados nas senzalas, mas tinham outros escravos que eram guardados em outro tipo de lugar. Sim. Quer dizer, então tem muita informação, né? Então não somos nós que a gente fala assim, não, eu sou burro, eu não... Ou então algumas pessoas falam, não, eu não dou para isso, eu não dou para leitura. Não. Algumas coisas da vida da gente vão ser mais